Para você que gosta de automobilismo, está no ar mais uma edição do Redação Automotor. Hoje aqui ao meu lado eu tenho a campeã da Porsche Cup categoria Challenge, a Antonella Bassani, que vai contar para a gente sobre os planos dela de futuro e também um pouquinho sobre a carreira. Obrigado pela participação, Antonella. Eu que agradeço pelo convite, Thiago. Muito bom falar contigo. Eu acho que eu aprendo muito falando contigo, né? Que você legal. tem uma visão sempre de fora, né? Eu acho interessante isso e eu vou conversar aqui um pouquinho contigo, então. Poxa, que bacana. E sei que você tem novidades esse ano. Vamos com um carro mais potente, com um carro mais forte, com o 992. Me conta um pouquinho como é que está essa preparação para essa transição, o que você tem feito, tem acompanhado nas redes sociais, você está o tempo todo lá na oficina da Porsche. Como é que tem sido isso e como é que está a sua expectativa? Bom, eu acho que não é uma novidade, né, que eu vou subir para 992, agora no meu terceiro ano na Porsche, eu acho que todo mundo já meio que esperava isso. A novidade vai ser se o ano que vem eu continuar ainda no 992, aí fica uma pergunta, mas eu estou muito feliz, a preparação tem sido intensa, esse ano eu estive já fazendo meu banco para essa temporada, então já não posso mais engordar, nem ganhar muito músculo, né, para chegar início da temporada bem. E eu não é que eu vivi ainda lá na oficina, né, do jeito que eu queria ir lá toda semana para aprender um pouco do carro, foi mais para fazer o banco e acertar mesmo sobre esse ano. Mas enfim, agora no 992 estou muito confiante, pilotos de altíssimo nível. Eu estou muito ansioso para bater roda assim com o Marçal, com o Palu, com essa galera aí da frente. E eu não vejo a hora que comece a temporada, de fato. A preparação aqui física tá intensa, continuo fazendo tudo certinho, sauna, que eu não sei se 992 vai ser mais quente ou não. E, enfim, né? Vamos lá, tô ansiosa. Você já guiou o carro alguma vez, o 992? Ainda não. Não, eu ainda não andei nele. A primeira vez que eu sentei no 992 foi, inclusive, quando eu fui fazer o banco, né? Eu achei a posição também já totalmente diferente do 991. Já pedi algumas explicações básicas de todos os botões, que eu não tinha nem ideia do que era o que mais ali. Também agora eu descobri que eu vou ter água para tomar, então eu fiquei bem que feliz. chique. Chiquinho. E, enfim, não andei, mas vou andar na primeira etapa, né? No treino livre eu vou andar. Não vou andar antes, não. E me diz uma coisa, o que você já sabe que é diferente, que você vai ter que se condicionar ali a se adaptar em relação à pilotagem desse carro na comparação com o 991/2? Bom, acho que todo mundo que já andou no 991 e andou no 992 viu uma diferença gigantesca em relação à tecnologia do 992, né? A gente sabe que ele é muito mais para frente do que o 991. Então, por exemplo, sistema de ABS, quando a gente está no 991, a gente freia, a traseira dá aquela balançada, no 992 é reto. Mas me falaram que o 992 ele é um carro muito mais fácil de guiar do que o 991, só que muito mais difícil você achar o limite do carro. Mas eu percebi já, quando eu estive lá na Porsche, a primeira coisa que eu senti no carro, eu falei assim, bom, antes de tudo eu posso ver o freio, né? Porque a gente sabe que o freio é pesado, não é igual os carros de rua, não, os freios são pesados, né? E o freio do 992 ele é um pouco mais difícil de atingir, né? A barrinha dos 100%, que é bom com a freada forte, né? E já vi que isso a gente vou ter que dar uma mudada, começar a trabalhar um pouco mais de perna para chegar super preparada. Mas a minha maior dificuldade com certeza vai ser novamente a adaptação com o freio, em frear reto e também para ele não balançar e achar o limite. Também falaram que ele vai ser muito mais dianteiro, que é o meu. Então isso já é algo que me preocupou, porque eu já achava o meu bastante dianteiro. E a parte boa do meu 99, do que era o 991.2 era quando a gente freava, a traseira, quando ela balançava, você aproveitava para entrar na curva, né? No 992 não vai dar para fazer isso. Então eu vou ter que me adaptar aí, achar um ponto certo que o carro entre e não seja tão dianteiro. Enfim, são esses detalhezinhos pequenos, mas que obviamente vai fazer total diferença. E a principal diferença, né, como eu falei do 991 para o 992, é mesmo a tecnologia do 992. Você chegou chegando lá na Challenge, a gente lembra, já na primeira temporada, disputando vitórias e ganhando o campeonato. E agora sobe para a categoria principal, para a carreira. E você acaba de me falar aí alguns nomes. Miguel Paludo, Marçal Miller, caras muito fortes e muito experientes, principalmente. Qual que é a tua expectativa de primeira temporada com esses caras? Onde você quer se posicionar? Qual que é o seu objetivo nesse 2025? Bom, então, a gente sabe o grid hoje ele da Porsche Cup na 992 está cheio, né? Se eu não me engano, tem 36 ou 38 pilotos já confirmados. Eu vou estar andando na carreira, então
não vou estar dando nenhuma substituição, vou logo para geral. Né? É porque a carreira ela tem também a esporte e a rookie. Você não se encaixa em nenhuma das classes. Nenhuma das, eu vou direto para que tá a galera mesmo. Então, na verdade, eu acho que vai ser um ano de adaptação, primeiramente com o carro, mas eu acho que não vai ser um carro que eu vou demorar muito para me adaptar. Não sei, né, se eu vou chegar andando tão bem igual chegando na Challenge. Eu tô confiante que eu vou. E não garanto isso na primeira etapa. Eu acho que a primeira etapa no Velocitar vai ser muito para eu perceber o carro, né? Até porque o Velocitar a gente sabe que é uma pista técnica. Então, eu já começar, eu acho que é bom, porque o Velocitar eu me dou super bem, me dei super bem. Tô treinando já de simulador. Mas eu acho, e na minha visão, que na primeira etapa eu não vou conseguir chegando aonde eu realmente vou estar no final do campeonato, mas na segunda etapa eu já vou estar um pouco mais adaptada, né? Eu vou falar que eu tô sentindo um pouquinho de pressão de subir, assim, mas eu tô louca pra chegar e bater roda com o Miguel e com o Marcelo, com quem os dois que eu quero estar brigando ali na frente, né? E eu não tenho dúvida que eu consiga isso, e a gente vai ver, né? Adaptação ao carro agora, mas eu acho que vai dar super bom. Vai sim, vai ser um sucesso sem dúvida alguma, como sempre é quando a gente fala da tua carreira, né? Inclusive, queria entrar um pouco mais nisso, no teu desenvolvimento, porque eu me lembro ainda nos tempos de kart, de você uma piloto muito competitiva, mas já o seu pai antevendo o caminho do automobilismo, falando, putz, isso aqui é um esporte muito delicado, muito difícil e a gente precisa acertar passo a passo o que ela vai fazer. O que a Porsche Cup mudou na sua vida? O que ter escolhido este caminho em vez de qualquer outro fez de diferente na sua vida? Bom, eu acho que muita gente sabe, né? Eu estive fazendo os testes da Ferrari, do FIA Grosjean Track lá fora, onde um dos anos eu fui finalista e no outro eu peguei pneumonia. Então foram 2 ótimos anos. Só que o que eu não sabia é que eu fiquei um pouquinho meio traumatizada em relação do Fórmula, né? Porque lá foi uma seletiva de Fórmula e eu fiquei um pouco receosa. Eu saí do kart e fui direto pro Fórmula e eu falei, não gostei, né? Então, foi um dos motivos de eu não seguir por Fórmula, não curti, e eu também, meu pai, a gente não gostava, não dava pra bater roda, não dava pra bater porta, enfim, total contra. Hoje em dia, super andaria, daria umas voltinhas assim, só não sei se seria algo que eu gostaria, por exemplo, de realmente ir seguir, né? Então, o que me levou aí pro ramo do turismo foi o principal essa seletiva, porque eu, real, não gostei muito do Fórmula. Talvez podia ser porque muitos fatores, né? Primeiro, não consegui me comunicar direito com o pessoal. O segundo também era sair do kart direto pro Fórmula sem nenhuma experiência, sem nem ter entrado num outro carro, sem nem entrado num Fórmula, sem fazer nada. Primeira vez que você guiou um carro de corrida foi na seletiva? Foi na seletiva. Impressionante. O Fórmula, né? Não andei de carro. Sim. O primeiro carro que eu andei, né, foi aqui. E, enfim, a gente fez a seletiva, voltamos pro Brasil. E a Porsche, a gente foi até a Porsche, né, porque eles chamaram a Bia que cuida da minha carreira hoje em dia, e fizeram uma proposta. Aí no primeiro ano a gente não conseguiu fechar, enfim, não tinha a verba necessária, a gente sabe que ali a Porsche não é só nome, mas é elitizada como todas as categorias do automobilismo em si. E aí passou um ano, não conseguimos. No ano seguinte, o Denner e o Vini chamaram a gente de novo para ir lá para conversar. E eles falaram que eles tinham conseguido fazer um projeto, que é esse projeto que eu estou participando, que é do Young Racing Academy, né? Que eles criaram, que só tem eu por enquanto ali na Porsche. E eles criaram e eu fiquei, não tô entendendo, não tá batendo a conta, sabe? Ele falou assim, não, daqui uma semana a gente vai te mostrar seu patrocinador, né? Aí, se entrar no automobilismo, vai de cara com um patrocinador grande desse jeito, é bizarro, né? E daí também associava com o Rubinho, que é meu maior ídolo até hoje no automobilismo, e ficava uou. E, enfim, foi teoricamente isso, foi uma loucura. A gente chegou a conversar com a NASC, chegou a conversar com o Stock. E daí, quando eles falaram dessa proposta da Porsche, não tinha como negar, né? E é espetacular, porque se você chegar em qualquer lugar do mundo e botar teu currículo na mesa e falar, sou campeã da Porsche Cup brasileira, todo mundo sabe o que é Porsche, todo mundo sabe o que é Porsche Cup. Então, eu acho que é um diferencial interessante aí. A categoria já tinha tido algumas mulheres, a própria Bia andou de endurance lá, mas nenhuma que tenha seguido carreira a partir dali, ou tenha feito carreira em cima da Porsche Cup. Como é que foi a tua recepção lá dentro no ambiente? Assim, você era uma menina menor de idade ainda, que tinha acabado de vir do kart e que começou a andar e surpreender todo mundo. Como é que foi a recepção ali dentro da Porsche Cup? Bom, ali na Porsche Cup, os pilotos mesmo em si, a maioria não me conhecia muito bem, né? Porque eu vim do kart, totalmente sumida, parecia lá do nada.
Dentro da Porsche Cup, tô dizendo, né? Fora já tinha alguns que me conheciam. Eu cheguei lá, todo dia ficou meio... Aí no treino da pré-temporada, na primeira etapa, eu fiz pole. Tipo, eu fiquei em primeiro no primeiro treino que eu fiz com o carro. Aí o povo já ficou, então, vamos com o carro, né? E eles ficaram meio assim, mas eles me receberam assim, todo mundo, a equipe da Porsche, os pilotos, sempre fui recebida assim de braço aberto. Eu gosto de todo mundo ali dentro. Se alguém tem alguma coisa contra mim, também não ligo, porque ali pra mim todo mundo é uma família. A Porsche Cup em si, você que tá ali de vez em quando, você sabe, né? A Porsche Cup em si é uma baita de uma família, todo mundo se ajuda, tá todo mundo junto o tempo inteiro. É diferente de, por exemplo, de uma Stock, vamos dizer, que é rixa o tempo inteiro. Na Porsche, quando termina a corrida, acho que a maioria é todo mundo family friend. Então, é tranquilo, foi recepcionado de braço aberto. Eu acho que ninguém achou que eu ia chegar do jeito que eu cheguei. E agora eu acho Você achava? Pior que eu achava. Ah, olha aí. Pior que eu achava. Que bom. Eu achava talvez que eu ia demorar um pouquinho mais. Não ia ser na segunda etapa, por exemplo, que eu ia fazer a pole no Velocitar. Eu achei que eu ia demorar um pouquinho mais. Mas, enfim, quando eu vi no Velocitar... que era para eu ter tido minha primeira vitória no Velocitar na minha visão em 2023, e quando eu fiz a pole, aí eu comecei a perceber que realmente foi muito rápido mesmo. E eu acho que agora o que tá todo mundo ansioso é pra ver realmente a minha adaptação 992 e como eu vou me sair, né? E, enfim, eu tô louca também pra saber isso, mas eu acho que vai dar bom. E um dos motivos também de eu estar ali na Porsche, como você falou, se eu mostro meu currículo e a galera vê Porsche, já associa, né, com Porsche em geral, né? Porsche é conhecida mundialmente. E um dos projetos, sim, de eu estar com a Porsche hoje em dia aqui no Brasil é para ir pra Porsche lá fora. Talvez aí no WEC, em Nunes, ou talvez agora na Iron Dames que estão com Porsche, então depende de muita coisa. Mas fica no ar aí também. Ah, que legal, que legal. E seria um baita reforço para eles, sem dúvida alguma, ter você lá e para a gente acompanhar também essa sequência da sua carreira no exterior. Quem são os teus parças lá na Porsche Cup, assim, os caras que você se dá melhor? Eu já vi você muito ali próxima do próprio Caio Castro, do Gerson Campos, mas conta pra gente ali e fala um pouquinho da relação com a Letícia Buffoni, que é, no fim, a tua parceira de pilotagem no Endurance. Bom, com toda certeza. A Lelê, eu acho que é a pessoa mais próxima que surgiu do nada na minha vida ali. Já te ensinou a andar de skate, não? Não. Mas ela me ensinou no final de semana, né? Tava com ela no final de semana, ela me ensinou a surfar. Uma pranchinha elétrica. Bem legal, gostei. Mas, cara, ali surgiu assim do nada ali na Porsche também. Quando eu soube, fiquei chocada, porque todo mundo sabe a fama que a gente já tem fora assim, do automobilismo, quanto toda a história que ela tem, o que ela significa realmente pro skate brasileiro. Então eu já admirava muito ela por isso, e conheci ela melhor e eu passei a admirar 10 vezes mais pelo esforço e pela atleta que ela é. Eu acho que eu nunca conheci assim, uma pessoa tão dedicada na minha vida igual a Letícia. Por exemplo, desde a alimentação, rotina, horário para dormir, eu falei assim, cara, eu te admiro, porque eu não sei como que você consegue fazer tudo tão perfeito, porque literalmente ela é uma pessoa assim, uma atleta perfeita na minha visão. Se você olha para ela, você não fala tudo que ela faz. E eu, agora que virei próxima amiga dela, estou com ela assim mais seguido, eu realmente percebi o que é a vida de um atleta mesmo. E eu acho que ela tá ali comigo, eu acho que, querendo ou não, eu tô evoluindo muito como atleta, não é nem como pessoa, mas como atleta também, principalmente. E ela sempre me dá uns toques, eu sempre tô recepcionando muito bem, a gente zoa, brinca ali no autódromo, enfim. Mas hoje em dia ela é uma das minhas principais parceiras aqui, ali do meu lado, ali na Porsche. E esse ano a dupla tá de novo, né? A gente fica... Não a dupla no Endurance, né? A dupla da móvel. Endurance ainda não tem nada, por enquanto. Mas tá pra ver novidades. Mas ali, por onde a gente passa, a gente tá sempre grudada, teoricamente, ali em Interlagos. E daí a gente já virou a dupla. Até lá na Argentina estavam as duas gripadas também, né? Não foi isso? Até na gripe elas estão juntas aí pra complicar o fim de semana. Eu peguei e ela pegou depois. Daí tava eu e ela, uma pior que a outra. Aí ela... Não, você vai treinar? Eu falei, eu vou treinar. Ela, não, você tá gripada, eu vou treinar no seu lugar. Eu falei, tá bom, só vou treinar sábado. Ela falou, não, mas deixa, quero que você treine também, não tô bem pra andar. Eu falei, tá, eu ando. Mas no final eu só consegui andar sábado, porque eu tava um pouquinho pior que ela, né? Eu tava com muita febre, tava com suspeita de Covid, fui fazer raio-x, inclusive, lá no autódromo. Só rolou eu e ela nesse etapa. Mas tudo bem, estávamos ótimas. É isso, histórias do automobilismo.
Agora, é isso que você falou, ela é uma atleta gigantesca, né? É uma atleta campeã mundial do esporte que ela pratica, foi às Olimpíadas lá de Tóquio. Então você tem muito a aprender com ela, como você tem aprendido mesmo nesses diversos aspectos que ela pode te ensinar. E o outro lado? Porque nesse brinquedo, quem domina é você. Como é que foi essa troca de informação, de aprendizado para ela também? Claro que ela tem coach, claro que ela faz a temporada dela regular na Trophy, né? Enfim, para ganhar experiência já. Mas no contato com você, o que você pode contribuir para ela? Então, foi isso que eu te falei agora, que eu admiro ela muito como atleta, foi nesse sentido de quando eu falava com ela, era, tipo assim, 100% aberta a escutar, 100% aberta a evoluir, querendo fazer simulador, me ligava pra ajudar ela a melhorar. A gente sabe que ela não teve muitos contatos antes com o carro, então a gente sabia, né, que não ia ser de cara, que ela ia chegar ganhando corrida nem nada, querendo, né, é muito difícil, né, pra alguém que era no skate, que adquirir, fazer manobra, e pra um lugar que é pura adrenalina, teve que ter freada dentro, cuidar para não mudar. Enfim, mas eu fazendo endurance com ela, eu realmente percebi o esforço que ela faz, assim, pra ela ser boa em tudo que ela faz. Aí todo mundo brinca, pô, a Letícia faz tudo e mais um pouco. Se tu pegar realmente, ela faz tudo e mais um pouco bem. E é isso que ela tá agora ali no automobilismo, e eu tava ajudando ela no endurance. Bom, nosso endurance não foi, assim, 100% perfeito, mas eu acho que foi perfeito pela evolução que ela teve ali conforme foi passando as etapas. E eu contribuí mais na questão, assim, de ajudar ela no telemetria, eu ensinei algumas coisas do carro que ela não sabia. No simulador, assim, de vez em quando eu ajudava ela a andar lá. E, enfim, ela sempre uma menina muito esforçada, né? Uma mulher muito esforçada mesmo em relação a isso. E eu ficava sempre em choque, assim. Ela não podia ser 100%, não podia ser das melhores, sim, mas ela estava ali querendo evoluir. Ela sabia que ela era 100% das melhores, por isso que ela estava sempre me perguntando alguma coisa, sempre respondendo. Eu acho que eu fui um chat GPT para ela. Genial, genial. E uma atleta competitiva, como todo atleta é, né? Então isso já é um ganho muito grande aí. Agora, vamos falar de um outro personagem ou uma outra personagem aí da sua carreira, que é a Bia Figueiredo. Está contigo, inclusive trabalhando firme lá na Porsche Cup, conciliando aí com as atividades dela também como piloto lá na Truck. Como é que é a sua relação com a Bia e quando você a conheceu, se é que você tem lembrança disso, né? Porque você era bem pequena. Bom, sim, vamos começar então de quando eu comecei, né? Minha relação com a Bia, na verdade, hoje a Bia é quem cuida da minha carreira, juntamente ao Walter. São os dois que administram minha carreira. E eu sempre tinha 2 ídolos brasileiros que eu pagava, assim, fazia de tudo para conhecer. Que é a Bia e o Rubinho, como eu te falei. E, enfim, como que eu conheci a Bia? A Bia eu conheci, a primeira vez que eu vi ela foi na etapa da Stock no Velopark. Isso foi 2014. 2014, que tinha recém saído do meu acidente. Aí o Edu Bassani, né, me levou pra dar uma volta e eu conheci a Bia. E daí a Bia já me zoou desde lá que eu jogava bola com os moleques, era uma louqueira, de pé no chão, enfim. Aí passou um tempo, conheci ela de novo encontrei ela de novo nas 1000 milhas. Não milhas não. Como é que se fala? 500 milhas de kart. Sim. Aí ela começou, aí ela já tinha gravado um story comigo, eu já ficava bem tímida, jogando bola de sabão, fazia tudo. E ela já se conversava comigo, né? E eu nem assim, ó, chamava só uma bomba. Aí passou um tempo num Top Kart Brasil, que ali em Interlagos, que tava embaixo de chuva, acho que tinha largado de 16º. E cheguei em terceiro, mas estava liderando, né? Cadete, pô, naquela época era 1001 brigas, era galera boa. Aí, terminou a corrida, ela falou que ela me viu e falou que tinha me achado, tipo, boa, né? Queria falar comigo. Beleza, passou um tempo, com 13 anos, aí ela me chamou para uma etapa da Stock. E eu e meu pai, caraca, Stock, vamos. E meu pai, a gente era super fã de Stock, né? E daí a gente foi assistir. E daí nisso, ela falou que ela queria fazer um projeto para me incentivar, para ver eu correndo lá fora e queria cuidar da minha carreira. Ela falou que tinha talento e gostaria de estar ao meu lado. Aí, né, a gente falou, não, fomos conversando. Daí ela já me levou lá pro Ferguson Track lá da Ferrari. Passou um tempo e eu acho que vai fazer 6 anos esse ano que ela já tá comigo, assim, cuidando de mim. Vou falar que faz só uns 2
Quando eu comecei na Porsche, eu comecei a perder a vergonha dela, tá? Mas eu ainda tenho. E, Frio na barriga. enfim, né? Aham. Que legal. E é muito bonito ver a sua relação com ela. É uma equipe 100% feminina, né? Porque você tem a Bia gerenciando a sua carreira, mas lá mesmo, dentro da equipe, né? Na parte técnica, você tem a Jana, que é a sua engenheira, tem a sua mecânica também. Então, é um projeto todo feminino e que tem dado muito certo, né? Acho que isso é muito bacana também. Exatamente. Eu brinco com a Bia, né? Porque eu e ela, a gente são as únicas mulheres que tem título brasileiro, né? Aham. Só que eu brinco com ela que eu ganhei antes que ela. É verdade, é verdade. Eu ganhei Você um foi ano campeã em antes. 23, ela ganhou agora Esse ano. em 24 o campeonato da Truck. Vamos falar um pouquinho dessa questão do FIA Girls on Track, que você foi finalista com 3 meninas, né? 3 outras meninas, a Maia Voig, a Doriane Pin e Juliette. a Julia Yubi. Falei 2 nomes aí, da Maia e da Doriane, que são meninas que estão hoje no F1 Academy, né? Brigando para uma futura oportunidade na Fórmula 1. Me fala um pouquinho do que você acha que faltou. Você já deu um rápido spoiler aí, né? Quando você mencionou da questão de comunicação ali e tal. Mas me fala um pouquinho da sua experiência ali, o que você acha que poderia ter sido melhor para eventualmente ser uma escolhida. E depois, você enxerga uma dessas meninas com potencial de Fórmula 1? Sim, tem uma. Eu estive lá fazendo, né? A maioria das meninas que estão hoje lá na Academy estiveram na seletiva comigo. Então, eu conheço todas as meninas que estão ali no grid. Eu fiz a seletiva em 2021 com elas lá da Ferrari. E eu acabei sendo finalista com a Maia, com a Doriane e com a Juju. Enfim, uns motivos de eu não ter sido selecionada, o principal, era eu não saber falar inglês fluentemente, né? E eu era muito tímida, então fazia zero questão de me esforçar para tentar falar inglês mesmo, porque aí eu achava que eu ia virar zoação. Aí Você estava com quantos anos? eu tava com 13. A menina de 13 anos, de Concórdia, lá no meio da Europa. Então tem tudo isso aí, né? A ser considerado também. E também não tinha idade, né, pra andar. Mas esse foi um dos piores motivos, assim. Na pista, nos testes, eu me saí super bem, mas o meu erro mesmo era não saber inglês. Aham. E, enfim, portanto, no ano seguinte eu fui selecionada. Estive lá, só que eu acabei pegando pneumonia. Então, assim, ainda na fase no shootout, tipo, do kart, assim, eles já ficaram meio em dúvida se eles iam me passar ou não. Porque, cara, era no kart, eu reclamava, eu saía reclamando, chorando de dor nas costas, o nariz todo zoado, eu querendo... Pô, eu ficava, imagina, pneumonia, andando de kart. Eu tive e fiquei uma semana na cama. Exatamente, eu acordava e falava, mãe, eu não consigo ir, mãe. A gente sempre chegava um pouquinho atrasado, inclusive, porque assim, eu não conseguia. Eu acordava de madrugada pra tomar remédio, daí eu acordava de manhã meio sonolenta ainda. E, enfim, daí eu acabei não sendo finalista nesse ano. Aí no outro ano eu acabei nem indo. Aham. E a gente começou daí aqui a namorar a Porsche, né? Mas sim, uma das pessoas, assim, que eu achei que ia entrar no lugar da Maia no primeiro ano, não ia ser a Maia, né? Era a última pessoa que eu ia considerar a entrar ali na Ferrari era a Maia. E, na minha visão, quem deveria ter entrado era a Doriane. E essa é uma menina que eu vejo que poderia sim chegar na Fórmula 1. A única menina que eu não cheguei a fazer um teste lá foi a Abby. Abby Pulling, que ganhou o campeonato, aliás. Que ganhou o campeonato. Foi a que não esteve lá, né? Mas é um nome também que agora eu fiquei mais ligada, que eu não conhecia. E, enfim, mas pra mim ainda minha favorita é a Doriane, eu amo ela, cara. A gente conversa, eu falei que eu sou uma fã dela, ela falou que é minha fã, ela falou que assiste minhas corridas aqui. Que legal. E, enfim, eu tava louca pra ela vir no WEC com a correr, e daí acabou que ela não conseguiu vir, né? Mas a gente já tinha marcado de jantar e tudo mais. E é uma menina, assim, nota 10, assim, cara. Sim. Humildade, nível master. E, enfim, é uma menina que anda muito também, tá? Tem talento, tá aí com um dos seus pares reconhecendo esse talento. É apoiada também pela Mercedes, ou seja, tem um caminho para cumprir aí. E não tá só na F1 Academy, né? Também ela faz provas de endurance, ela tem um calendário extenso que permite que ela ganhe experiência para continuar crescendo na carreira. Agora, falando em próximos passos, teu objetivo aí traçado para essa temporada, você já falou, uma temporada de
de preparação, né, para chegar nessa turma tão competente que já está por lá. Futuro, como é que você se vê daqui a alguns anos? Qual o teu objetivo? Bom, como é que eu posso falar? Eu acho que a gente já está começando a namorar categorias lá de fora. Aham. Inclusive, tem uma que se eu falasse o que aconteceu, a maioria ia ficar chocado, né? Se eu realmente tivesse assinado, todo mundo ia falar o quê? Aham. Mas também está se tornando talvez uma possibilidade futuramente. Isso a gente ainda tá pensando nessa possibilidade. É de Fórmula, não? É de forma. Ah, muito bem. É de forma. Imagina, se eu solto nada que eu vou andar de forma, o povo fica o quê? Fica louco. Só que assim, eu poderia andar de forma? Poderia. Eu ia tomar, né? Ia tomar um fumo, tipo, no começo, porque eu não ando de Fórmula, nunca andei de Fórmula. Só andei na seletiva e mal andei lá também. Não fiz treino, não fiz nada. Então, eu chegar numa categoria direto de Fórmula com o pessoal que já anda de Fórmula há um tempo é uma coisa, né? Então, é um negócio meio arriscado de ir. Mas eu tô aqui no meu turismo. Ano que vem a gente já tá começando a namorar as categorias de fora, obviamente com o apoio da Porsche aqui do Brasil. Talvez fazer mais um ano aqui no Brasil e tentar fazer também uma Porsche lá fora. Tem algumas possibilidades, mas a gente vai esperar o fim desse ano, ver minha adaptação com o 992. E, enfim, muita coisa pra acontecer, né? Muita coisa pra acontecer. Início de 2025 e vida de piloto você sabe o que acontece no final do segundo tempo, né? E tô ansiosa, tô muito ansiosa, na real. É isso, vamos lá para a primeira etapa, então, no Velocitar, agora em março. Sua equipe técnica vai ser a mesma? Você continua com as meninas? Bom, a princípio vai mudar, mas eu vou continuar com o meu time mulher. Vou estar com as meninas, sim. É justo. Antonella, queria te agradecer aqui pela participação no Redação Automotor, te desejar sorte nessa nova temporada de estreia na Carreira Cup. Vamos se ver muito ainda durante o ano e ao final do ano fazemos um balanço aí de como é que foram as coisas. Fechou, vamos lá. Obrigada, Thiagão, pelo convite. É isso, se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, deixa também o seu comentário sobre a Antonella Bassani, a dúvida que você tiver aí também pode lançar nos comentários e a gente vai batendo esse papo aqui com vocês, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!